Quando criança, a vizinha, Liu Huian, vendava meus olhos. Dizia que ia brincar comigo e, se eu ganhasse, me compraria doces. Ela queria que eu me apoiasse em suas pernas. Durante a brincadeira, o corpo dela sempre tremia levemente, emitindo alguns sons abafados e estranhos. Depois que terminava, seu rosto ficava vermelho, e ela suava muito. Um dia, essa brincadeira foi descoberta. Meu pai era um perdulário. Só se importava em comer, beber e se divertir o dia todo. Ouvi dizer que ele conheceu minha mãe por acaso em um bar. Uma não era gananciosa e o outro era libidinoso. E então eu nasci. Mas logo depois que eu nasci, minha mãe pegou metade das economias do meu pai e fugiu. Naturalmente, me tornei filho de pais separados. Quando criança, eu ficava frequentemente sozinho em casa, enquanto meu pai ainda estava se divertindo por aí. Ele raramente voltava. A vizinha, vendo que eu estava sozinho e infeliz, ela sempre me chamava para comer na casa dela. Na casa dela tinha uma irmã 10 anos mais velha que eu. Ela brincava comigo. Me dava lanches. Sem perceber, ela se tornou a pessoa mais inesperada. E que eu mais gostava. Naquele dia, a tia e o tio tinham saído. Só restava eu e ela em casa. A irmã da vizinha de repente pegou um pano preto e cobriu meus olhos gentilmente, dizendo que íamos brincar de um jogo. Se eu ganhasse, ela me compraria lanches. O jogo era um pouco diferente. Ela queria que eu me deitasse em suas pernas. Durante o processo, o corpo dela sempre tremia levemente, emitindo alguns sons reprimidos e estranhos. Depois que terminava, o rosto dela ficava vermelho. Ela suava muito. E então me dava lanche gentilmente. A partir daquele dia, nós frequentemente brincávamos desse jogo. Até que um dia, estávamos no meio de um dos nossos jogos, quando o tio voltou. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só ouvi um estalo. Eu tirei a venda dos meus olhos e vi o tio tremendo de raiva, enquanto a irmã cobria o rosto e se escondia de lado. Não muito tempo depois, meu pai voltou. A primeira coisa que fez quando me viu foi me dar um chute, e então me levou para casa. Ele me avisou para não ir mais na casa ao lado, senão ele quebraria minhas pernas. Eu perguntei com que direito. Com o direito de uma grande dívida de jogo. Depois disso, eu nunca mais vi a irmã. 2 meses depois, eles se mudaram. Eu comecei a odiar meu pai. Achava que era culpa dele eu nunca mais ter visto a irmã. Eu o desafiava em tudo. E ele continuava chegando em casa tarde da noite, como sempre. Eu era como um órfão, sem ninguém para cuidar de mim. E também não tinha ninguém para me fazer companhia. À medida que fui crescendo, lentamente fui entendendo o que eram aqueles jogos que ela me pedia para brincar quando eu era criança. Mas eu não a odeio. Eu só me odeio por ter encontrado a pessoa que eu mais queria proteger, na idade em que eu era mais impotente. Se eu tiver outra chance, eu vou encontrá-la, com certeza. Aos 16 anos, eu tinha acabado de entrar no ensino médio, e estava na fase da rebeldia. Fumava, bebia, fazia permanente no cabelo. Brigava, era bom em tudo. Não deixava nada passar. E foi naquele ano também que meu pai se meteu em problemas. Ele tinha pegado dinheiro emprestado com agiotas no cassino. Quando estava fugindo, sem querer, acabou cegando o olho de alguém. Perdemos a casa. E ele vai ter que passar alguns anos na cadeia. Para ser sincero, eu não me importo muito se ele vive ou morre. Só conseguia pensar que a casa tinha sumido. Para onde eu iria? Ainda bem. Ainda bem que meu pai ainda tinha um pouco de consciência. E me confiou a uma tia chamada Shen. Dizem que ela era objeto de admiração do meu pai. Naquela época, meu pai ainda tinha um pouco de bom senso. Ele achava que não a merecia. Não queria atrapalhar a vida dela. Então eles não ficaram juntos. Eu arrumei algumas roupas rapidamente. E levei comigo o dinheiro que eu tinha economizado secretamente ao longo dos anos, para procurar minha irmã. Fui para a casa da tia Shen. A tia Shen era viúva. E tinha uma filha. O marido dela tinha morrido há alguns anos. E ela recebeu uma grande indenização. Ela usou esse dinheiro para comprar um apartamento no condomínio. E se estabeleceu para viver a vida. Ela era muito elegante. Era o tipo de mulher calorosa e digna. Uma jovem senhora que ainda conservava seus encantos. O que tinha que ser vomitado, foi vomitado. O que tinha que ser vomitado, foi vomitado. Claro.
Eu não pensei em nada mais. Afinal, ela era muito mais velha que eu. E meu coração pertencia apenas à irmã mais velha. No primeiro momento em que me viu, ela pegou minha mala com entusiasmo. E disse sorrindo: Venha. Estávamos prestes a jantar. Preparei especialmente alguns bons pratos para você. Depois de dizer isso, ela puxou a filha atrás dela e pediu que ela me chamasse de irmão. A filha da tia Shen se chama Bai Ningbin. Parece que desde que o pai dela foi embora, a criança mudou seu sobrenome para o dela. Ela é um ano mais nova que eu. Quando me viu, estava com uma cara de nojo. Ela bufou e virou a cabeça para a mesa de jantar. Eu não me importei muito. Afinal, ninguém gostaria de mim à primeira vista. Um cabelo amarelo chamativo. Camiseta barata. Jeans rasgados. Não parece uma pessoa séria, de jeito nenhum. Durante o jantar, a tia Shen ficou falando o tempo todo. De vez em quando, colocava comida no meu prato. Bai Ningbin, no entanto, permaneceu de cabeça baixa, comendo. Ocasionalmente, revirava os olhos para mim. Naquela noite, eu estava deitado em um quarto estranho, olhando para o teto. Pela primeira vez, senti uma completa e total confusão. E agora? Para onde devo ir? Onde estará a irmã mais velha? Para facilitar o cuidado comigo, a tia Shen me transferiu para a escola onde a filha dela estudava. Era um colégio particular, diferente da escola que eu frequentava antes. Eu mal tinha chegado na metade do caminho, quando ela começou a falar. Eu não vou te levar para a escola. Não me siga. Que vergonha. Eu já esperava que ela não ficasse feliz. Só não imaginava que ela falaria de um jeito tão grosseiro. Essa frase me acendeu na hora. A tia Shen não te ensinou a falar? Que boca feia. Depois de dizer isso, virei as costas e fui embora, deixando ela me xingando sem parar. Eu vaguei pelas ruas por um bom tempo, até que finalmente encontrei a escola. Assim que ia entrar, fui barrado pelo segurança. Vagabundo não entra. Vaza. Se não, não me culpe pelas consequências. Eu abaixei a cabeça e olhei para mim mesmo. Realmente, eu não me encaixava nessa escola. Parecia um cidadão de bem. Só queria dizer. Eu expliquei para ela por um tempão, mas ela não me deixou entrar de jeito nenhum. Que escola de merda. Quem quiser que venha. Virei as costas e entrei em uma lan house ali perto. E comecei a jogar. À noite, quando cheguei em casa, tia Shen me perguntou por que eu não tinha ido para a aula. Bai Ningbin estava parada ao lado, com um olhar ameaçador. Eu apenas disse que o segurança não me deixou entrar. Não mencionei Bai Ningbin nem por um momento. Tia Shen olhou para mim e imediatamente entendeu. Disse que me levaria pessoalmente amanhã. No dia seguinte, quando chegamos à escola, tia Shen conversou com o professor da turma. Disse algumas coisas e foi embora. Assim que entrei na sala de aula, todos os olhares se voltaram para mim ao mesmo tempo. Afinal, no meio desse grupo de flores da pátria, eu me destacava particularmente. O professor me colocou para sentar com Bai Ningbin. Ela revirou os olhos para mim com desgosto e moveu suas coisas para o lado. Assim que me sentei, peguei meu celular e comecei a navegar embaixo da mesa. O professor estava falando animadamente no palco, mas eu não conseguia entender uma única palavra. Estudar era, para mim, simplesmente a coisa mais torturante. Sala de estar. Abri o romance e comecei a ler com entusiasmo. O romance contava a história de uma jovem mulher bem conservada, como a tia Shen, cujo marido estava prestes a ser demitido da empresa. E então a história da última vez que eles vieram nos visitar. Nesse momento, 2 garotos se aproximaram da minha mesa e bateram nela. Eles perguntaram em voz baixa: que tipo de relação você tem com Bai Ningbin? Olhei para eles de soslaio e entendi imediatamente. Garotos dessa idade estão despertando para o amor, com hormônios à flor da pele. Acho que eles gostam da Bai Ningbin. Ou talvez a própria Bai Ningbin os tenha mandado. Embora a personalidade da Bai Ningbin não seja das melhores, tenho que admitir que ela é realmente bonita. Mas eu simplesmente não tenho interesse em garotas da minha idade. Eu os ignorei. Continuei olhando para o romance no meu celular. A história estava chegando na parte mais emocionante. Uma senhora ainda atraente. O marido enfrentando a crise de ser demitido da empresa. Da última vez que vieram nos visitar, o marido já estava bêbado. Percebendo que eu estava sendo ignorado, sentiram-se envergonhados na frente de Bai Ningbin.
Um deles estendeu a mão para pegar meu celular, enquanto o outro gritava: "Estamos falando com você. Está surdo?" De repente, levantei-me. Empurrei os dois para longe. "Saiam daqui!" Eles ainda queriam dizer algo, mas o sinal da aula tocou de repente. Os dois me encararam furiosamente e disseram para eu esperar, e voltaram apressados para seus lugares, até a hora de ir embora. Os dois me esperaram na escadaria, e Bai Ningbin estava parada à distância, com um olhar triunfante no rosto. Um deles veio e me empurrou. "Mantenha-me longe de Bai Ningbin." Eu nunca fui tratado assim. Soltei um palavrão. "Sua mãe!" Meu punho voou direto para o rosto dele. Ele foi pego de surpresa e cambaleou para trás. Os óculos caíram no chão e estilhaçaram com um craque. Outro cara viu e tentou me atacar, mas eu me esquivei e o chutei bem na barriga. Ele gemeu e ficou de bruços no chão, com dor, incapaz de se levantar. Eu agarrei o rosto do primeiro cara e comecei a socá-lo repetidamente. Só parei quando o sangue começou a jorrar do nariz dele. No final, ainda dei um chute e disse em voz baixa: "Diga Bai Ningbin, para não me provocar de novo, porra. Se não estiver satisfeito, chame seus pais. Eu bato neles também." Bai Ningbin ficou paralisado de medo. Mas para mim, todos eles, era só o trivial. Eu o encarei furiosamente. Naquela noite, eu não voltei para a casa da tia Shen. Abri um quarto de hotel e deitado na cama, pensava que a tia Shen estava ligando sem parar, mandando mensagens perguntando onde eu estava. Mas eu não queria falar com ela. Eu decidi não viver mais dependente de outros. Sair e encontrar meu próprio lugar para morar. E também não ir mais para a escola. Arranjar um emprego. Juntar algum dinheiro e então procurar minha irmã mais velha. No dia seguinte, fui para a escola como de costume, me preparando para ir à casa da tia Shen à noite para pegar minhas coisas. Eu lancei um olhar para o lugar de Bai Ningbin. Vazio. Ela não veio para a aula. Durante o intervalo, aquele garoto que eu tinha batido da última vez, ainda com alguns hematomas no rosto, intencionalmente apareceu na minha frente, cruzando os braços, com a voz nem alta nem baixa, apenas o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. "Ei, não é o filho do velho reincidente? Como é que ainda tem a cara de vir para a aula? Não tem medo de a má sorte ser contagiosa? Filho do velho reincidente." Essas palavras são como um ferro de marcar em brasa, queimando cruelmente no meu coração. Minha cabeça fez um zumbido e explodiu num instante. Levantei-me abruptamente e esmurrei o rosto dele de novo. "Repete isso, seu merda." Ele soltou um grito de dor e cambaleou para trás. Eu ainda não estava satisfeito. Peguei um banco de madeira que estava por perto e comecei a golpeá-lo na cabeça e no corpo. A sala de aula foi imediatamente preenchida com gritos e o som de cadeiras e mesas se chocando. Ele se encolheu, protegendo a cabeça. O banco bateu nas costas dele, produzindo um baque surdo e pesado. No meio da confusão, eu não sei quantas vezes eu o atingi, até que alguém gritou: "O professor chegou!" Só então voltei a mim, largando o banco, correndo para fora da sala de aula sob o olhar surpreso de todos, correndo para fora da escola. Nem preciso dizer, eu sabia quem tinha dito: Bai Ningbin. Essa vadia. Dessa vez, eu realmente perdi a cabeça. O sangue subia sem parar para minha cabeça. Corri de volta para a casa da tia Shen. Abri a porta com a chave. A casa estava silenciosa. A tia Shen provavelmente tinha saído. Fui direto para o quarto de Bai Ningbin. A porta estava trancada. Eu comecei a socar a porta sem parar, fazendo um barulho de batida. Bai Ningbin. Sua filha da puta, saia daí. Não houve nenhum som lá dentro. Incomodada com as minhas batidas, ela finalmente respondeu com impaciência através da porta. O que você quer? Foi você quem disse? Foi você quem contou para os outros. Meu pai é um criminoso reincidente. Eu fico bem na porta. Eu não sei do que você está falando. Que besteira você está falando? Bai Ningbin está vestindo um pijama. Seu cabelo está um pouco bagunçado. Ela está parada na porta, com um rosto que expressa uma mistura de inveja e um desafio ousado. Sim, é isso que eu disse. Qual é o problema? O filho de um criminoso reincidente não merece morar na minha casa. Não merece estudar na mesma escola que eu. Você está me ouvindo? O que você pode fazer comigo?
As palavras dele eram como facas. Eu fiquei ainda mais furioso, contendo toda a raiva e a humilhação acesa pela invasão dele. A razão foi instantaneamente consumida. Eu agarrei violentamente a gola do pijama dele e o puxei bruscamente para fora do quarto, empurrando e jogando no sofá da sala de estar. O que a mãe pode fazer? Eu transei com você. Vamos ver se você ainda finge ser virtuosa. Meu cérebro ficou em branco. Restava apenas a ideia mais primitiva e brutal de vingança. Gritando, eu pulei em cima dele e rasguei seu pijama. Ele gritou de terror, lutando desesperadamente, me chutando com mãos e pés. Mas ele não era tão forte quanto eu. Aquele tecido fino de pijama simplesmente não aguentou ser rasgado. A gola rasgou com um som de Sheila, e eu rasguei uma grande parte dele, revelando a pele branca e macia de uma jovem, recém-desenvolvida, e a borda de uma lingerie de cor clara. Eu o prendi firmemente no sofá. Podia sentir claramente. De repente, ele parou de lutar. Eu parei, respirando pesadamente, olhando para ele. Ele estava cobrindo o rosto com os braços. Seu corpo tremia levemente. Seus olhos apareceram por baixo de seus braços, cobre avermelhado, cheio de lágrimas por dentro, me encarando fixamente daquele jeito. Naquele momento, como um balde de água fria, despejado da cabeça aos pés, eu acordei de repente. O que eu estou fazendo? Eu me levantei de cima dele. Soltei a mão. Ele imediatamente se encolheu. Puxou a roupa rasgada para perto do corpo, olhando para mim com terror. Lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu me virei e corri para o quarto que era temporariamente meu. Peguei minhas poucas roupas aleatoriamente. Ao passar pela sala de estar, eu vi Bai Ningbin. Já tinha corrido de volta para o seu quarto e trancado a porta. Eu tirei do bolso mais de R$ 300 em dinheiro amassados, coloquei todos na mesa de centro para pagar a comida e a hospedagem desses dias. Então eu abri a porta e saí da casa da tia Shen sem olhar para trás. Aluguei um quarto minúsculo lá fora. O aluguel mensal era de 600. Logo consegui um emprego como garçom em um karaokê. Consegui um emprego como garçom. 100 por dia no turno da manhã. 120 no turno da noite. Para juntar dinheiro o mais rápido possível, escolhi o turno da noite sem pensar duas vezes. Depois disso, as ligações da tia Shen vieram uma atrás da outra. Eu não atendi nenhuma vez. Finalmente, ela enviou 2 mensagens. Também ganhei algum dinheiro. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. No final, não cliquei em aceitar. Quanto à escola, eu estava com preguiça até de explicar. Simplesmente bati a poeira e fui embora. Nunca mais olhei para trás. Este karaokê era o maior. Luzes vermelhas e vinho verde. Festas todas as noites. Eu trabalhei aqui por menos de uma semana. O gerente me abordou por iniciativa própria. Ele me avaliou de cima a baixo. Perguntou em voz baixa: Você, garoto, tem uma boa aparência. Já pensou em virar modelo masculino? Dá dinheiro rápido. Dá dinheiro rápido. Falando sério. Meu pai, a vida inteira, não teve muitas qualidades. Além daquele rosto. Realmente era bonito. E eu herdei essa vantagem dele sem tirar nem por, mas balancei a cabeça. Recusei. Ouvi outras pessoas na loja dizerem que modelo masculino basicamente acompanha para beber. Se tiver sorte, pode encontrar clientes jovens e bonitas. Mas na maioria das vezes, atendem umas mulheres mais velhas com muita maquiagem. Ou umas corocas gordas. Se as clientes fossem todas como a tia Shen, com sua beleza madura, talvez eu até considerasse. Só de pensar em ter que ficar sorrindo para aqueles rostos repugnantes. E até ser apalpado. Senti um arrepio repentino. Deixa pra lá. É melhor economizar orgulho. Apesar de pobre, ainda tenho esse mínimo de dignidade. Um dia, voltando do trabalho tarde da noite, eu estava tão cansado que capotei na cama. Mas, inexplicavelmente, comecei a ter um sonho erótico. Isso não é incomum para mim. Mas antes, os objetos dos meus sonhos eram, sem exceção, a voz vaga e sedutora da vizinha em minhas memórias. Mas desta vez, o sonho mudou de sabor de forma bizarra. O que apareceu entrelaçado na imagem eram, na verdade, os olhos de Bai Ningbin, cheios de sorriso e teimosia, e a figura graciosa e madura da tia Shen, com suas curvas voluptuosas.
Eu acordei de repente, com o corpo todo quente, com uma irritação e estranheza indescritíveis no coração. Murmurei uma maldição e corri para o banheiro, jogando água fria em mim mesmo. Não demorei muito para sair do banheiro. O celular tocou. No visor, piscavam os 3 caracteres de Tia Shen. Meu coração deu um salto. Puta merda. Não pode ser uma coincidência tão bizarra. Acabei de sonhar com ela. E o telefone toca logo em seguida. Que porra é essa? Sintonia ou o quê? Hesitei por um bom tempo, quando o toque estava quase acabando. Finalmente tomei coragem e atendi. Do outro lado da linha, a voz da Tia Shen era gentil como sempre. Ela disse que precisava viajar a trabalho por uma semana, de última hora, e estava preocupada em deixar Bai Ningbin sozinha em casa. Pensou, repensou, e acabou me pedindo para cuidar dela. No final, ainda me transferiu diretamente 2.000 yuans. Eu olhei para aquela sequência de números na tela, e me lembrei do sonho ridículo de agora há pouco, e da confiança total que ela depositava em mim agora. Um turbilhão de sentimentos me invadiu. Silenciei por alguns segundos. Eu concordei. Afinal, não precisava discutir com dinheiro. No dia seguinte, comecei a esperar no portão da escola, no horário em que ela normalmente saía. No primeiro dia, Bai Ningbin saiu e me viu. Ela claramente hesitou por um momento. Sua face primeiro mostrou surpresa, e depois aquele familiar desgosto de antes. Mas rapidamente, aquele desgosto foi substituído por um olhar complexo, com um toque de medo e estranheza. Ele não disse nada. Girou a fechadura da porta e caminhou à frente de cabeça baixa. Eu também não me importei em dizer nada. Apenas o segui, mantendo uma distância de cerca de 4 ou 5 metros. Nós dois permanecemos em silêncio durante todo o caminho. Apenas o som dos nossos passos e dos carros na rua. Chegando em casa, ele pegou a chave e abriu a porta, entrando direto em seu quarto. Bati a porta com força, fazendo um estrondo. Fiquei parado na sala por um tempo. Desci até a loja de conveniência e comprei uma marmita e uma garrafa de leite. Voltei e coloquei na mesa da sala. Bati na porta dele e disse: "A comida está na mesa." Não houve resposta lá dentro. Eu também não me importei. Virei-me e saí para o meu turno da noite no KTV. No dia seguinte, no terceiro dia, no quarto dia, quase tudo era uma repetição desse padrão. Ele ia na frente. Eu ia atrás. Como dois estranhos que não se conheciam. Havia uma distância constrangedora e cautelosa entre nós. Chegando em casa, ele ia para o quarto dele. Eu comprava comida, colocava na mesa, e saía. Nenhuma palavra. Essa estranha concordância tácita continuou até o quinto dia. No quinto dia, à tardinha, como sempre, cheguei 10 minutos mais cedo e esperei no portão da escola. Os alunos saíram como uma maré, e gradualmente se dispersaram. Mas Bai Ningbin não apareceu em lugar nenhum. O tempo passou lentamente, e eu estava quase atrasado para o meu trabalho. Comecei a ficar irritado. Que travessura essa mocinha está aprontando agora? A espera estava me deixando impaciente. Se eu esperasse mais, me atrasaria para o plantão noturno. Então, respirei fundo e tomei uma decisão. Entrei direto na escola. O segurança pareceu se lembrar do meu cabelo loiro. Ele me lançou um olhar, mas não me impediu de entrar. Já estava muito silencioso no prédio da escola. Caminhei rapidamente até a porta da sala dela. A porta dos fundos estava aberta. Olhei para dentro. A sala de aula vazia tinha apenas ela. Ela estava deitada na mesa. Seus ombros tremiam levemente. Eu não sabia se ela estava dormindo ou fazendo alguma outra coisa. Contive minha raiva, e bati no batente da porta. Gritou de forma brusca: "Bai Ningbin." Já foi. Seu corpo estremeceu levemente. Levantou a cabeça e olhou para mim. Seu olhar estava um tanto vago. Parecia haver vestígios de lágrimas não totalmente enxutas em seu rosto. Ele hesitou por um momento. Só então começou a arrumar sua mochila lentamente. Meu tom ficou mais áspero. "Rápido. Eu tenho que ir trabalhar. Não tenho tempo para perder com você." Vendo que eu estava prestes a explodir, ele acelerou seus movimentos. Levantou-se e colocou a mochila nas costas. Abaixou a cabeça e caminhou em minha direção. Como nos dias anteriores. Ele ia na frente. Eu o segui alguns passos atrás. O pôr do sol alongava nossas sombras. Um na frente, outro atrás. O silêncio era a única melodia.
Assim que saímos do portão da escola, viramos em um beco lateral com pouca gente. Os problemas começaram. 3 caras vestindo calças justas, com sapatos plataforma, magros como macacos, bloquearam o caminho, com cigarros na boca, sorrindo de maneira afetada e desrespeitosa. Um deles, o líder, estendeu a mão em direção a Bai Ningbin, com uma expressão lasciva. Irmãzinha Ningbin, a aula acabou? Nós estávamos esperando por você há um tempão. Vamos nos divertir um pouco. Bai Ningbin parou imediatamente, assustada. Seu rosto empalideceu. Instintivamente, ela recuou, quase esbarrando em mim. Eu a puxei para trás de mim, ficando entre ela e aqueles delinquentes. E disse com uma cara fria. Os 2 outros delinquentes ao lado imediatamente começaram a cercar lentamente. Quem diabos é esse? Que importância ele tem? É uma sorte dessa garota ter atraído a atenção do nosso chefe. Saiam daqui, cambada de idiotas. Estou avisando pela última vez. Minha raiva explodiu de vez. Minhas mãos já estavam fechadas em punhos. Aquele bandido que liderava soltou uma risada debochada e estendeu a mão diretamente, tentando passar por mim, para puxar Bai Ningbin. Não está me ouvindo quando falo com você? Esse cara. Não vou perder mais tempo com besteiras. No instante em que a mão dele se aproximou, dei um chute forte na barriga dele. Ele gritou alto e cambaleou para trás vários passos, segurando a barriga. Quase ao mesmo tempo, um bandido ao lado me xingou e veio para cima de mim com um soco. Desviei para o lado. Aproveitei para agarrar o braço dele. A outra mão segurou o celular com firmeza. E com a quina dura do celular, acertei um soco forte no nariz dele. Acompanhado de um grito de dor, o bandido começou a sangrar abundantemente pelo nariz. E se agachou, cobrindo o rosto. Sobrou aquele o líder que tinha acabado de se levantar. O marginal, vendo a situação, pareceu amedrontado. Enquanto apontava para mim de forma intimidatória, disse: Você vai se ver comigo, se tiver coragem, não fuja. E, puxando o companheiro ferido, fugiu desajeitadamente. Já havia alguns estudantes saindo da escola, observando a distância. Recuperei o fôlego. Peguei no pulso de Bai Ningbin, que ainda estava atônita, e tremendo de medo, e saí andando. Caminhamos até o condomínio. Soltei o pulso dela. E, ainda com um tom meio irritado, disse: Eu fiquei tanto tempo sem sair, por causa daqueles caras na entrada. Ela não levantou a cabeça, batendo a ponta do pé no chão nervosamente. E assentiu levemente. Respondeu com um nasalado. E seus olhos ficaram ainda mais vermelhos, como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Da próxima vez que acontecer algo assim, me diga diretamente. Fiz uma careta. A pouca raiva que eu sentia foi em grande parte extinta pelas lágrimas dele. Afinal, eu tinha prometido a tia Shen. Caso contrário, de que adianta mostrar sua força sozinho? Ele finalmente levantou a cabeça, me lançou um rápido olhar de soslaio e abaixou a cabeça novamente, dizendo em uma voz quase inaudível: Entendi. Ok. Suba rápido. Eu acenei com a mão. Me virei e quis ir embora, com pressa para ir trabalhar. Obrigado. Sua voz fraca veio de trás. Eu não olhei para trás, despreocupado. O olhar nas minhas costas pareceu permanecer por muito tempo. Talvez ele tenha se assustado com o que aconteceu naquele dia. Nos 2 dias seguintes, Bai Ningbin não agiu mais como antes, caminhando sozinha na frente, mantendo distância de mim de propósito, mas apenas seguindo ao meu lado. Ocasionalmente, se algum garoto passava e olhava para ela 2 vezes, ela inconscientemente se aproximava de mim. Essa mudança me deixou um pouco desconfortável, mas não disse nada. Afinal, eu prometi à tia Shen que só terminaria quando a levasse em segurança para casa. Os 2 ainda não conversavam muito, mas aquela sensação de tensão tensa parecia ter diminuído um pouco. Eu estava planejando que assim que terminasse esta semana, pediria ao supervisor para me mudar para o turno do dia. O dinheiro do turno da noite é um pouco mais, mas ficar virando à noite a longo prazo está realmente me desgastando um pouco. E o KTV fica cheio de fumaça à noite. E há ainda mais clientes bêbados, especialmente aquelas mulheres mais velhas com um pouco de dinheiro, que quando saem para ir ao banheiro e me veem, sempre gostam de, aproveitando o álcool, me apalpar o queixo, ou dar um tapa na minha bunda.
e dizer piadas obscenas e intermináveis, que me dão nojo. Em comparação, embora o turno do dia pague menos, é muito mais tranquilo e sem preocupações. Domingo à noite. Eu tinha acabado de me arrumar e estava me preparando para ir para o meu último turno da noite. Meu celular tocou. Era uma mensagem da tia Shen. A tia voltou. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um tempo. A primeira reação foi querer recusar. Eu já me mudei. Que tipo de coisa é essa de voltar para jantar? É meio vergonhoso. Mas pensando bem, eu peguei aqueles 2001 e também terminei o trabalho. Em termos de sentimento e razão, parece que eu deveria dar as caras, para esclarecer as coisas. Além disso, já faz muito tempo que eu não faço uma refeição decente. No final, eu ainda voltei para fazer uma visita. Segunda-feira à noite, bati na porta da tia Shen como combinado. Assim que a porta se abriu, quase fui infectado. Tia Shen vestia um quipau roxo de cetim, que delineava perfeitamente suas curvas elegantes. O cabelo estava solto e preso, revelando um pescoço branco. Ela estava usando maquiagem leve, mais atraente do que o normal. À primeira vista, fiquei um pouco atordoado. Minha garganta involuntariamente se moveu. Até que a tia Shen sorriu e me chamou para entrar. Só então voltei a mim e me repreendi mentalmente. No que você está pensando? Essa é sua tia. Meu rosto estava um pouco quente. Apressei-me em abaixar a cabeça para trocar os sapatos e disfarçar. Entrei na sala de estar. Fiquei surpreso novamente ao ver Bai Ningbin. Ela não estava vestindo seu uniforme escolar ou roupa de casa habituais. Em vez disso, ela havia trocado por um vestido branco. O cabelo estava macio e solto sobre os ombros. Menos imatura do que o normal. Com um pouco da beleza pura de uma jovem. Ela me lançou um olhar de canto e rapidamente abaixou a cabeça. Seus dedos estavam um pouco desconfortáveis em seu colo. A base de suas orelhas estava ligeiramente vermelha. A atmosfera à mesa de jantar era um pouco sutilmente estranha, mas muito melhor do que eu imaginava. Bai Ningbin comeu em silêncio, embora ela ainda não falasse por iniciativa própria. Mas pelo menos ela não revirou os olhos ou bufou de novo. Tia Shen continuava a colocar comida no meu prato, perguntando com preocupação sobre meus planos para o futuro, e me aconselhando a voltar a morar e continuar meus estudos. Xiao Yan, volte a morar aqui. A tia vai conversar com a escola. É bom que você continue seus estudos, ok? Ela persuadiu gentilmente. Você ainda é jovem. Você não pode continuar trabalhando assim para sempre. Eu mexi na comida, respondendo vagamente. Não precisa, tia. Estou muito bem agora. O caminho da escola não é para mim. Então, você tem alguma ideia? Primeiro, vou trabalhar para juntar algum dinheiro. Eu cozinhei um pouco, imediatamente divagando para ver se consigo abrir uma pequena loja no futuro. Tia Shen olhou para mim. E no final, se transformou apenas em um leve suspiro. Ela não pegou a bola de novo. Apenas me serviu mais um pouco de comida. Então, venha jantar em casa com frequência. Tudo bem? Também para fazer companhia a Ningbin. Ela fica entediada sozinha. Eu murmurei um burrum vago. Essa refeição foi nessa superfície calma. Mas por dentro, foi comida em uma atmosfera carregada de segundas intenções. Eu pedi demissão do KTV. Naquela noite, no turno da noite, a sala estava muito barulhenta. Eu estava segurando uma bandeja de frutas e abri a porta daquela sala VAP. Eu não esperava encontrar aqueles 3 bandidos. Eles obviamente me reconheceram também. A sala estava cheia de fumaça. O sofá estava cheio de gente. Homens e mulheres. Dava para ver que não era um caminho honesto. Aquele marginal que liderava o grupo ainda tinha uma fita adesiva ridícula colada no nariz. Assim que me viu entrar, primeiro ficou surpreso. E então, de repente, quebrou uma garrafa de bebida e se levantou. Apontou para o meu nariz e xingou. Porra! Ele está te xingando. Meu coração deu um salto. Eu sabia que não ia dar para continuar esta noite. E não deu. Antes que eu pudesse sair, uma caixa de cerveja que tinha acabado de ser entregue foi propositalmente quebrada no chão por eles. Cacos de vidro e bebida espirraram por toda a parte. Quando o gerente me mandou entrar para limpar, aquele marginal que liderava o grupo estava jogado no sofá, me lançando um sorriso provocador. Eu me segurei para não explodir. Abaixei a cabeça e limpei toda aquela bagunça. Assim que me agachei, ele me deu um chute forte nas costas.
Da última vez você não era tão bom de briga? Eu me levantei rapidamente. Peguei o pedaço de garrafa quebrada e fui para cima dele. A confusão explodiu instantaneamente dentro do camarote. Gritos de raiva, gritos agudos. O som de garrafas quebrando ecoava por todo o lado. Aquele bando veio para cima de mim em massa. Punhos e chutes caíam como chuva. Meus olhos ficaram vermelhos de raiva. Eu não me importava com mais ninguém. Eu só tinha olhos para o líder e ia acabar com ele. Punhos, joelhos, até cabeçadas. Fiz tudo o que pude para machucar. Eu ouvi o estalo horrendo do braço dele quebrando. O grito de dor abafou a música. Alguém me acertou a cabeça com um cinzeiro por trás. Sangue quente escorreu. Embaçou um dos meus olhos. Não sei quanto tempo durou a briga. Até que os seguranças invadiram e nos separaram à força. Eu desabei no chão. Meu corpo todo doía. Acho que quebrei uma costela. Até respirar doía e saía sangue com a saliva. Eles também não se deram bem. Especialmente aquele que estava liderando. Gemendo e choramingando no chão. Com os braços e pernas dobrados em ângulos estranhos. A cabine estava uma bagunça. A tela estava quebrada. A mesa de centro virada. O carpete estava coberto de sangue e vinho. O chefe me chamou para o escritório mais tarde. Sua expressão era sombria. Ele não me repreendeu. Apenas me olhou em silêncio por um longo tempo. Então, tirou um envelope da gaveta e empurrou para mim. Dentro havia 2 maços de notas novas. Isso é o que você merece. Ele acendeu um cigarro. Seu tom era complexo. Mas aqui comigo. O impacto disso foi muito ruim. Pegue o dinheiro. Vá embora. Mude de lugar. Encontre um trabalho honesto. Eu segurei o envelope com força. 30.000 contos, no mínimo. Mais do que eu ganhava em vários meses. Eu não disse nada. Apenas balancei a cabeça. Voltei para aquele aluguel apertado na favela. Me joguei na cama. A dor me fez fazer caretas. Descansei por um bom tempo. Só então lutei para me levantar. Peguei o envelope que o chefe me deu. E também o salário que eu havia economizado antes. E o dinheiro que a tia Shen me deu. Comecei a contar tudo. Somando tudo aos poucos. Na verdade, tinha mais de 40.000. Um maço grosso de dinheiro na mão. Tão pesado. As feridas no meu corpo ainda doíam vagamente. Mas pela primeira vez, minha mente ficou clara. Este dinheiro deve ser o suficiente para eu encontrar minha irmã. Eu decidi. Assim que minhas feridas sararem, irei procurar minha irmã. Durante os dias de recuperação. A tia Shen várias vezes me chamou para comer em sua casa. O tom em seu telefone ficava cada vez mais ansioso. Eu temia que ela percebesse a farsa. Inventei várias desculpas para evitar. Até que ela realmente se irritou no telefone. Xiaoyan, você por acaso não me considera uma tia? É tão difícil assim almoçar? Eu não tenho escolha. Xiaoyan. Xiaoyan chegou na hora certa. Venha ajudar a tia. Levante esta TV e coloque no rack. Ela espiou da cozinha, usando um avental. Eu estava desesperado por dentro. Normalmente, esse peso não seria nada. Mas agora, a cada passo, as costelas doíam terrivelmente. A ferida estava abafada dentro do moletom grosso. Já havia encharcado com suor frio. Mas eu não podia recusar. Só pude cerrar os dentes e avançar. Eu e a tia, cada um de um lado. No instante em que a TV pesada saiu do chão, senti uma forte pontada no abdômen. Quase deixei cair. Suportei a dor intensa com dificuldade. Movido para a frente do rack da TV. Quase exausto. Sangue fresco encharcando minhas costas instantaneamente. Encharcou uma área. Grudando na minha pele pegajosamente. Ainda bem que a tia Shen desligou a TV. E voltou correndo para a cozinha. Para verificar os legumes na panela. E não notou minha anormalidade. Encostei-me na parede para respirar. Minha testa estava cheia de suor frio. Quando levantei a cabeça, vi Bai Ningbin em algum momento. Estava parada na porta do quarto dela, olhando fixamente para mim. Seu olhar pousou em mim, na área normal na parte inferior das minhas costas, ainda expandindo lentamente, na mancha escura. Entrei em pânico. E virei-me instintivamente, querendo bloquear com meu braço. Mas ela se aproximou. Sem dizer uma palavra. Agarrou meu pulso diretamente. E fui para o quarto dela. Fiquei atordoado. Deixei que ela me puxasse para dentro. Do quarto cheio de um perfume suave. Ela fechou a porta atrás de si. Debaixo do armário.
Puxou uma pequena caixa de remédios. Você brigou com alguém? A voz dela estava baixa, carregada de uma emoção complexa, como uma repreensão, ou talvez algo mais. Ela apontou para a cama. Sente-se. Eu fiquei parado, sem me mexer, com medo de sujar de sangue os lençóis limpos e arrumados dela. Sente-se. O tom dela ficou um pouco mais firme, com um ar de autoridade. Ela estendeu a mão e me fez sentar na beira da cama. Ela abriu a caixa de remédios, pegou o iodo, algodão e gaze. Seus movimentos eram um tanto hesitantes, mas com extremo cuidado. No momento em que ela levantou a única bainha da minha camisa, ela engasgou. O tecido grudado na ferida foi delicadamente removido. Ela olhou para a ferida horripilante e franziu a testa com força, mordendo os lábios, com um olhar focado como se estivesse realizando um trabalho extremamente importante. Eu abaixei a cabeça e olhei para o rosto dela de perfil, tão perto. Seus longos cílios tremiam levemente. Sua respiração era muito leve, como se tivesse medo de me machucar. Para ser honesto, Bai Ningbin é realmente bonita. Sua pele é quase transparente de tão branca, com um nariz reto e elegante. Nesse momento, a expressão de foco e preocupação é muito mais agradável do que sua teimosia habitual. Eu realmente me distraí um pouco, pensando que, se ela florescesse em mais 2 anos, provavelmente seria mais bonita do que a tia Shen, que está no auge de sua beleza. Ela desinfetou cuidadosamente, aplicou a medicação e enfaixou de novo. Todo o processo em silêncio absoluto. Depois que terminou, ela finalmente levantou a cabeça. De repente, apareceu um rubor evidente no canto dos olhos. Seu olhar hesitava, evitando me encarar. A voz era tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Você pode, por favor, não brigar mais? Eu fiquei perplexo por um tempo. Só consegui forçar 3 palavras da minha garganta. Eu vou tentar. Coração de mulher, um poço sem fundo. Mas no fim das contas, não podia me conter. Durante a refeição, eu mantinha a cabeça baixa, movendo-me de forma extremamente lenta e cuidadosa, com medo de mexer nas feridas do meu rosto. A tia Shen logo percebeu que algo estava errado, e acabou descobrindo. Eu inventei uma história dizendo que havia caído caminhando à noite. A tia Shen me encarou por alguns segundos. No tom de voz dela, havia uma mistura de pena e reprovação que ela não conseguia esconder. Menino, você sempre foi tão impulsivo, morando sozinho por aí. Nem sabe se cuidar direito. Dessa vez, não ouse bancar o forte. Fique aqui. Espere a sua lesão se curar completamente antes de pensar em sair. Eu ainda queria recusar, mas dessa vez ela estava realmente irritada. Seu tom não admitia discussão. Não havia espaço para negociação. Se você ainda me considera sua tia, me obedeça. Olhando para seus olhos sérios e preocupados, as palavras que estavam na ponta da minha língua, eu engoli de volta. E finalmente acenei com a cabeça. O quarto onde eu costumava ficar, com certeza ainda estava reservado para mim. E limpo impecavelmente. Os lençóis macios, com cheiro de sol. Esses dias de recuperação se tornaram um dos momentos da minha vida. Um período estranho e suave. Tia Shen então começou a variar. Canja de galinha, sopa de peixe, caldo de osso. Nunca repetia a mesma sopa todos os dias. Só ficava satisfeita quando me via beber tudo. E Bai Ningbin então se ofereceu para a tarefa de me trocar os curativos. Ela entrava pontualmente todos os dias com a caixa de remédios. Seus movimentos se tornavam mais habilidosos e suaves a cada dia, como uma pequena enfermeira cautelosa. Limpava ao redor da ferida. Soprava suavemente, fazendo um biquinho. A brisa fresca soprava sobre a pele, levando embora uma pontada de dor, mas trazendo outra. Uma sensação indescritível. E ela também não sabia o que estava acontecendo. Como se de repente tivesse mudado de personalidade. Não franzia mais a testa e me tratava com frieza. Pelo contrário, às vezes ficava vagando sem fazer nada, e entrava no meu quarto. Às vezes, segurando um livro de histórias, e insistia para que eu lesse para ela. Eu não entendia como uma pessoa tão grande ainda agia como uma criança. Às vezes, era segurando um buquê de flores silvestres que ela pegava não sei onde. Procurava um vaso e as arrumava desajeitadamente, insistindo em me perguntar qual ângulo ficava melhor. Às vezes, simplesmente entrava pela porta,
dizendo: "Que sol lindo hoje! Deixa eu te ajudar a levar o cobertor para tomar sol." E então saía correndo com o cobertor, me deixando sozinho, olhando para fora pela janela. Ela sempre encontrava várias desculpas para ficar perto de mim, e não falava muito. Apenas sentava-se quietamente ao lado, olhando para mim secretamente de vez em quando. Sempre que eu olhava de volta, ela rapidamente desviava o olhar e corava, fingindo mexer em algo em suas mãos. Essa foi provavelmente a época mais acolhedora, e também a mais diferente de mim que já vivi. Sem precisar ficar em alerta, sem precisar lutar, apenas comer, tomar remédio, dormir e lidar com aquelas coisinhas adoráveis e desajeitadas de Bai Ningbin. Embora isso seja, aos olhos de muitos, uma rotina comum, até mesmo entediante, era um calor que eu nunca esperei ter. Assim que a ferida cicatrizou completamente, eu decidi partir. Naquela manhã, eu também consegui um novo emprego, com comida e alojamento inclusos, um tratamento como o da tia Shen. Embora ela estivesse relutante, mas ao ouvir que o trabalho era regular e oferecia alojamento, ela finalmente ficou um pouco mais tranquila. Ela me deu muitas instruções detalhadas. Ao sair, Bai Ningbin me acompanhou até a porta. Ela estava de cabeça baixa, com uma voz suave. Kui disse: "Se tiver tempo, venha comer sempre." E ela rapidamente levantou a cabeça e olhou para mim, com um ar de malandro no olhar. "Não se meta mais em brigas." Um canto do meu coração se moveu ligeiramente, mas na minha expressão não demonstrei nada. Apenas balancei a cabeça sem expressão. Murmurei um indistinto. E me virei para descer as escadas, guardando no bolso os 40.000, que consegui em troca de uma briga sangrenta. Eu estava parado no cruzamento movimentado, e pela primeira vez senti a distância e a incerteza do meu objetivo. O mundo é tão grande. Onde devo procurá-la? Pensando bem, a única pessoa que talvez saiba alguma coisa é provavelmente meu pai. O processo para visitar a prisão foi mais complicado do que eu imaginava. Através de uma espessa camada de vidro, vi meu pai sendo trazido. Ele sofreu muito. Suas costas estavam um pouco curvadas, suas têmporas grisalhas. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela exaustão. A vida na prisão obviamente não é fácil. Ele me viu. Em seus olhos turvos, um traço de surpresa evidente brilhou. Pegamos o telefone. Um silêncio um tanto tenso. Eu não estava com paciência para rodeios. Fui direto ao ponto. "Vim para te perguntar uma coisa. Aquela moça da casa vizinha. Para onde elas se mudaram? Você se lembra?" Ela hesitou por um momento. Parecia não esperar que eu perguntasse isso. Me olhou por um tempo com um olhar um tanto complexo. E então soltou um suspiro. "Parece que se mudaram para o condado de Wang, na cidade vizinha. Não sei o lugar exato. Só ouvi alguém mencionar de passagem que tinham parentes lá. Embora ainda seja uma área grande, pelo menos tem uma direção." Depois, conversamos algumas palavras em voz baixa. Assuntos superficiais. Antes de partir, procurei por Yujin. Deixei 1.000 yuans em sua conta. Não é muito, mas é um pouco do meu último afeto. Antes de partir, em frente ao espelho do pequeno quarto de hotel, eu olhava para a pessoa de cabelo preto penteado, vestida normalmente. Num transe, estava resoluto e um pouco estranho. Parecia mesmo um estudante sério. Seguindo o endereço vago que meu pai me deu, embarquei em direção à barragem do condado de Wang, na cidade vizinha. A sorte não foi tão ruim. Depois de perguntar por 2 dias na cidade do condado, realmente consegui obter algumas informações. A família dela se mudou há alguns anos. Mudou-se para um condomínio na cidade. Mas o que mais me abalou foi o comentário casual de um vizinho. "Você está falando da filha mais velha da família Lin? Ela já se casou faz tempo. O filho dela já sabe ir comprar molho de soja." Essa notícia caiu como uma pedra no meu coração, de forma abafada. Não sei bem que sabor tinha. Naquela noite, deitado na cama barata daquele hotel, eu encarava as manchas de umidade que se espalhavam no teto. Minha cabeça estava uma bagunça. Encontrei. E então? Correr até ele e dizer que eu era aquela criança de antes? Ou perguntar se ele se lembra daquele jogo? Que ridículo! Aquilo já era um erro. Um erro que não deveria ter começado. E que não deveria ter tido minha continuação.
Mas já que cheguei até aqui, se eu não ver, parece que todo o meu esforço ao longo dos anos foi em vão. Deixa pra lá. Só vou dar uma olhada. Só para dar uma satisfação para mim mesmo por todos esses anos. No dia seguinte, segui o endereço do condomínio, que eu consegui descobrir. Era um condomínio comum, mais limpo. Eu não tive coragem de entrar. Fiquei agachado debaixo da sombra de uma árvore do outro lado da rua. Esperei desde o amanhecer até o sol alcançar o topo. Quase na hora do almoço, ele finalmente apareceu, levando uma menina de 3 ou 4 anos pela mão, caminhando lentamente para fora do condomínio. Ela parecia diferente da minha memória, mais relaxada, vestida com um vestido casual, cabelo preso displicentemente, mas com um sorriso suave no rosto. Ouvindo a criança tagarelar, o sol brilhava sobre ela, e ela parecia muito tranquila e feliz. Eu apenas observei à distância, observando-a com a criança, brincando um pouco perto da área verde do condomínio. E então observei-as voltarem lentamente, até que sua silhueta desaparecesse na entrada do prédio. A pedra que bloqueava meu coração por tantos anos pareceu repentinamente se soltar, e então rolou silenciosamente para baixo, sem a excitação que eu imaginava, sem ressentimento, mas sim uma sensação indescritível, correndo em vão com o mundo. Vendo, percebi que era apenas isso. Respirei com raiva um ar estranho. Virei-me e fui para o ponto de ônibus. Tudo bem, essa viagem valeu a pena. Agora, é hora de ir para casa. Voltei para a casa da tia Shen. No momento em que abri a porta, mãe e filha ficaram surpresas. Tia Shen me avaliou de cima a baixo. Seus olhos estavam cheios de surpresa e alívio. Bai Ningbin estava ainda mais absorta. Suas bochechas levemente vermelhas. Engoliu em seco inconscientemente. Aquele garoto com cabelo amarelo berrante. O adolescente cheio de espinhos desapareceu. A pessoa no espelho tinha cabelo preto e liso, vestindo uma camiseta e calças compridas simples. Até eu me senti estranho. Eu estava calculando o dinheiro que restava. Se deveria começar um pequeno negócio ou fazer algo. Tia Shen olhou para mim. Xiao Yan, ouça o conselho da tia. Volte para a escola. Pelo menos termine o ensino médio. Pegar um diploma. Este é o caminho certo. Eu franzi a testa, ainda lutando internamente. Me fazer voltar para aqueles livros didáticos cheios de formalidades é mais cansativo que brigar. Inesperadamente, Bai Ningbin também se aproximou, apoiando em voz baixa. Sim, volte para a escola. Ela me olhou com os olhos brilhando, com um pouco de expectativa, olhando para eles. De repente, senti que, talvez tentar não seja tão ruim assim. Finalmente, suspirei, e acenei com a cabeça. Tudo bem, farei como você diz. Sério? Os olhos de Bai Ningbin brilharam instantaneamente. Os cantos da boca se curvaram para cima incontrolavelmente. Toda ela ficou radiante. Então voltei para a escola, vivendo os dias de ir e vir da escola todos os dias, com dores de cabeça por causa dos livros didáticos. Mas era completamente diferente de antes. Agora, todos os dias para ir e voltar da escola, Bai Ningbin não ia mais à frente, à distância, mas apenas ao meu lado, tão perto que nossos braços ocasionalmente se tocavam. Durante a aula, às vezes eu conseguia sentir um olhar vindo do lado, virando a cabeça. Realmente descobri que ela estava me encarando. Enquanto olhava, ela inexplicavelmente começava a sorrir discretamente, seus olhos brilhando. O que você está olhando? Iota, eu sussurrei. Curvei meu dedo e bati levemente em sua testa. Ela imediatamente voltou à realidade. Ela fingiu corar, quis revidar irritada, e me deu um soco no braço. Não foi forte. Parecia mais um cócegas. Não é da sua conta. Ele me encarou, e rapidamente virou a cabeça, para fingir que estava lendo. Naquele fim de semana, Bai Ningbin, de forma estranha e hesitante, veio me perguntar se eu queria sair para passear. Essa foi a primeira vez na minha vida que uma garota me convidou para sair. Senti uma sensação estranha e inexplicável. De qualquer forma, eu estava à toa. Então eu concordei com a cabeça. Ela ficou no quarto dela, se arrumando a manhã inteira. Quando ela saiu, meus olhos brilharam por um instante. Ela estava usando um vestido que realçava sua cor, com um pouco de maquiagem no rosto, e um sorriso ansioso. Ela veio e agarrou meu braço,
me puxando para fora. Vamos, ande mais devagar. Para ser honesto, acompanhar uma garota nas compras é um dos trabalhos mais cansativos que já fiz na vida. A energia de Bai Ningbin era assustadoramente alta, entrando de loja em loja. E ainda insistia para que eu ficasse perto dele, dando opiniões. Tudo o que eu queria era encontrar um lugar para me esticar. Finalmente chegamos na hora do almoço. Ele mordeu o canudo e me perguntou: onde você quer ir à tarde? Eu hesitei, pensando. Antes, meus fins de semana eram brigando ou em lan houses. Onde mais eu poderia ir? Mas eu não podia levá-lo para uma lan house cheia de fumaça, né? De repente, um anúncio na beira da estrada brilhou na minha mente. O texto promocional do aquário. Um azul brilhante. Parecia interessante. Principalmente porque eu mesmo nunca tinha ido. Vamos ao aquário. Com certeza, era como no texto promocional. Enorme e lindo lá dentro. A luz azulada tremeluzia nas ondulações da água. Vários tipos de peixes nadando para lá e para cá. Os olhos de Bai Ningbin se arregalaram de tanto olhar. Ele agarrou meu pulso com raiva, me arrastando de uma atração a outra no parque. Falava sem parar, animado e cheio de energia. Quando estávamos assistindo ao show dos golfinhos, eu sempre sentia um olhar fixo em mim. Quando me virava, lá estava ele, me encarando com um sorriso bobo. Por que você fica me olhando? Não vou te contar. Ele sorria com os olhos semicerrados. Chegou mais perto e sussurrou: você pode assistir a outro filme comigo hoje à noite? Tá bom. No fim, ele escolheu um filme de romance meloso e piegas. Eu não tenho paciência para essas histórias. De você me ama. Eu te amo. Em pouco tempo, acabei dormindo, encostado na cadeira. Senti um leve toque. Uma sensação morna na minha mão. Abri meus olhos e vi a mão de Bai Ningbin gentilmente sobre a minha. Ela estava de lado, me olhando daquele jeito de novo. Seus olhos brilhavam. O ar pareceu ficar um pouco pegajoso de repente. Os sons ao redor ficaram turvos. Suas bochechas coraram. Ele piscou os olhos. De repente, como se tivesse reunido toda a sua coragem, aproximou-se rapidamente e me deu um leve beijo nos lábios. Então recuou imediatamente, sentando-se ereto e formal. Apenas as pontas de suas orelhas vermelhas traíram seu nervosismo. Eu fiquei completamente atordoado, parado ali. A sensação suave e úmida daquele toque nos meus lábios não ia embora. Meu coração parecia estar sendo coçado por uma pena, causando cócegas. Um tanto mágico. No caminho de volta, eu não me afastei. Quando chegamos ao parque perto do condomínio, ele de repente me puxou para um banco. Ele estava de cabeça baixa. Sua voz era tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Desculpa. Eu não tinha percebido. Era como antes. Na escola, falando sobre o que seu pai fez. Sua voz estava cheia de remorso. Eu era tão mal naquela época. De repente, me senti um pouco constrangido. Cocei a cabeça. Aquilo me deixou louco de raiva. Eu quase o machuquei. Pensando bem depois, eu também era um idiota naquela época. Mas tudo bem. Virei o rosto, agindo despreocupadamente. Eu já esqueci. Ele pareceu aliviado. E então, ele fez algo que eu não esperava de forma alguma. Ele de repente se virou de lado. Colocou as duas pernas diretamente sobre as minhas, quase se aninhando em meus braços, com as mãos ao redor do meu pescoço, e me beijou novamente. Minha mente fez um zumbido alto. Senti todo o sangue do meu corpo correr para a cabeça. Parei por um segundo. No momento seguinte, estendi os braços. Apenas a abracei pela cintura. Mas meu corpo reagiu instintivamente. Aquele sabor doce e inexperiente. Podíamos sentir claramente o batimento cardíaco acelerado um do outro, e a temperatura corporal aumentando gradualmente. Depois de um longo tempo, ela se afastou um pouco, ofegante. Sua testa encostada na minha testa. Suas bochechas queimavam de tão vermelhas. Seus olhos me encaravam marejados. Sua voz era doce e suave, com um tom manhoso. Minhas pernas fraquejaram. Você pode me levar para casa nas costas? E assim, Bai Ningbin e eu começamos a namorar confusamente. Mas eu sempre me sentia um pouco culpado, comendo e vivendo de graça na casa dela. E no final, ainda levei a filha dela embora. Não importa como eu pense, isso não é muito honesto. Eu estava pensando em esconder isso o máximo que pudesse.
Inesperadamente. Não imaginei que essa garota, Bai Ningbin, não conseguia guardar segredo nenhum. Em poucos dias, ela mesma contou tudo para a mãe dela. Naquele dia, tia Shen me chamou especialmente para a sala. A expressão dela era bem séria. Vocês jovens gostarem um do outro. A tia fica feliz. Eu fiquei perplexo. Um pouco incrédulo. Ela continuou dizendo, mas o tom dela ficou um pouco mais forte. Sua tarefa mais importante agora é estudar. Prometa para a tia. Estude bastante. Esforce-se para entrar em uma faculdade, para poder dar uma vida boa para Ningbin no futuro. Entendeu? Eu olhei para os olhos dela, cheios de confiança e heroísmo, e balancei a cabeça. Recebi uma certificação oficial. Bai Ningbin ficou ainda mais convencida agora. Ela simplesmente me tratava como sua propriedade particular, e ainda me controlava demais. Depois da escola, tinha que voltar para casa na hora certa. Se eu falasse uma palavra a mais com outra garota, ela fazia beicinho como se pudesse pendurar uma garrafa de azeite. O pior de tudo era o estudo. Ela me vigiava de perto. Todos os dias, religiosamente, me obrigava a fazer exercícios. Se importava mais do que ela mesma. Mais do que eu mesmo. Fora os estudos. Eu podia obedecê-la em tudo. Mas esse estudo estava me matando. Os dias passavam rapidamente nesse tormento doce. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Chegou o resultado do vestibular. Bai Ningbin se esforçou. Passou na melhor universidade de primeira linha. Minha mãe teve um desempenho acima do normal. E conseguiu uma vaga. Perto da universidade dela. Numa faculdade comum de segundo nível. No dia em que recebi a carta de aceitação, eu mesmo achei inacreditável. Foi logo depois que eu completei 18 anos. Um homem de terno, carregando uma pasta, me encontrou. Ele se apresentou como advogado. Ele disse que minha mãe se foi, que faleceu devido a uma doença. No leito de morte, ela sentiu vergonha de me encarar, mas ainda deixou toda a sua propriedade para mim, esperando que eu pudesse viver bem, para aquela que, na minha memória, era apenas uma silhueta vaga, e a etiqueta de fugitiva com dinheiro, além de um certo sentimento inexplicável. Eu não senti muita tristeza quando o advogado me entregou os documentos para que eu assinasse. Eu inicialmente quis recusar, mas quando vi a lista de bens, com aquela longa sequência de zeros, minha mão hesitou. No final, eu assinei meu nome. Após receber a carta de aceitação da faculdade, tia Shen fez questão de me levar para visitar minha mãe na prisão. Através do vidro, ela ouviu que eu tinha passado na faculdade, e seus olhos turvos brilharam intensamente. Seus lábios tremeram, e ela disse várias vezes a palavra bom. Até as rugas em seu rosto pareciam ter se suavizado um pouco. Parece que, nesses últimos anos, não éramos só nós que estávamos mudando. À noite, quando voltamos para casa, tia Shen preparou uma grande mesa com seus melhores pratos, quente e fumegante, com um aroma delicioso. Bai Ningbin sentou-se ao meu lado, e silenciosamente pegou minha mão embaixo da mesa. A ponta de seus dedos estava quente. Sob a luz, olhando para seus sorrisos, pela primeira vez, senti a palavra lar ganhar uma forma genuína e calorosa. Naquelas longas férias após o vestibular, Bai Ningbin e eu nos inscrevemos em um pacote de viagem. Fomos para Dalian, em Yunnan. A pousada onde ficamos tinha um pequeno pátio, cheio de flores e plantas. À noite, dava para ver muitas estrelas. Naquela noite, nós tínhamos acabado de voltar do mercado noturno, e estávamos exaustos. Tomamos banho e desabamos na cama. Como sempre, estiquei a mão por hábito, e a abracei. Ela tinha um cheiro fresco de banho, e o cabelo macio roçava meu rosto. O quarto estava silencioso, apenas com o som de nossas respirações. De repente, ela se moveu em meus braços, virou-se, e ficou de frente para mim. Na escuridão, eu podia sentir claramente sua respiração quente roçando meu rosto. Seus olhos brilhavam enquanto me olhavam. Eu não resisti, e me inclinei para beijá-la. Hesitou por um instante, e então fechou os olhos docilmente. Justamente quando eu me preparava para soltá-lo, ele de repente estendeu os braços, e me abraçou forte pelo pescoço, não me deixando ir. Então, sussurrou suavemente no meu ouvido. Continue. Meu corpo inteiro enrijeceu.
Meu coração começou a palpitar violentamente. O sangue subiu à minha cabeça de repente. Eu me ergui um pouco, apoiando-me. Olhei nos olhos dela na penumbra. Sério? Ela não respondeu. Apenas respondeu com ações. Ela me abraçou ainda mais forte. Levantou o rosto. E mais uma vez beijou meus lábios espontaneamente. Toda a contenção naquele momento desmoronou. Eu a virei e a coloquei sob mim, beijando-a cuidadosamente, sentindo-a em meus braços, lembranças sutis de momentos e sons. Um ambiente desconhecido. Luzes noturnas amareladas. Respirações e estados de espírito entrelaçados. Tudo parece um sonho lindo e irreal. Naquela noite, nesta cidade desconhecida, longe de casa, no meio da fragrância floral que permeava o quarto silencioso, eu, cauteloso, mas incontrolável, a possuí por completo. Nós, de adolescentes ingênuos, nesta noite, entregamos um ao outro a temperatura mais ingênua e mais ardente. Manhã. A luz do sol entra pelas finas cortinas, através das frestas, projetando sombras irregulares no ar. Acordei cedo. Virando-me de lado. Bai Ningbin ainda dormia profundamente ao meu lado. Ela dormia profundamente, com os cílios quietos e caídos. O rosto ainda mostrava um traço de cansaço, mas também um rubor satisfeito. O canto da boca ligeiramente curvado para cima, como se tivesse tido um bom sonho. Eu gentilmente afastei uma mecha de cabelo da testa dele, sentindo no coração uma sensação complexa, indescritível, de vergonha protetora. Mas logo em seguida, um medo profundo e sem fundo me invadiu. Se não fosse por aquele projeto, se meu pai não tivesse me empurrado para a casa da tia Shen, onde eu estaria? Agora? Talvez ainda estivesse em algum cibercafé sombrio jogando. Eu, em meio à fumaça e sujeira, brigando por algumas centenas de reais, como uma erva daninha sem raízes, eternamente procurando, eternamente perdido. Foram ele e a tia Shen que me arrancaram daquela vida sem futuro. Na estrada turva onde se podia ver o fundo, fui puxado de volta. Me deram um abrigo que eu poderia chamar de lar. Me deram confiança e calor sem reservas, permitindo que esta minha vida, quase completamente arruinada, pudesse trilhar um caminho decente, e até mesmo ver a luz do futuro penetrando. Respirei fundo suavemente, e o apertei mais em meus braços. Murmurei inconscientemente. Ele se aninhou em meus braços, continuando a dormir tranquilamente. Os 4 anos de faculdade foram como areia entre os dedos, escorrendo num piscar de olhos. Eu e Bai Ningbin ficamos na cidade. Ele tinha boas notas, e conseguiu uma vaga para o mestrado na mesma universidade. Eu, contando com aquela herança inesperada, e sua supervisão rigorosa, me formei aos trancos e barrancos. Abri uma pequena empresa em parceria com alguns colegas. Até que as coisas estão indo mais ou menos bem. 1 ano após a formatura, eu pedi a Bai Ningbin em casamento. Não teve nada de espetacular ou grandioso. Foi no mesmo lugar onde jantamos juntos pela primeira vez. Eu me ajoelhei, segurando o anel. Antes que eu pudesse dizer tudo corretamente, as lágrimas já estavam escorrendo pelo rosto dela. Ela chorava e sorria ao mesmo tempo. Estendeu a mão e acenou com a cabeça vigorosamente. Tia Shen estava ao lado, enxugando as lágrimas, mas sorrindo como uma flor. Foi também naquele ano que meu pai foi libertado da prisão. Eu fui buscá-lo. Ele estava vestindo as mesmas roupas, desatualizadas de quando entrou. Na mão, carregava uma mala de viagem velha e desgastada. Ele ficou parado no portão principal da prisão, olhando meio perdido para o movimento frenético do lado de fora. Anos de prisão desgastaram toda a força e a impetuosidade dele. Estava levemente coberto, e havia mais algo em seus olhos. Pai, ele hesitou por um momento. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Ele assentiu repetidamente. Eu aluguei uma casa para ele não muito longe de mim e de Bai Ningbin. Aluguei uma casa não muito longe dali. Os dias foram passando assim, comuns, mas tranquilos. Meu pai conseguiu um emprego como segurança em um condomínio. Ele fazia seu trabalho com muita seriedade. Ele saía de casa cedo todos os dias, alegre e sorrindo. Ele disse que esse trabalho era bom, que podia ver pessoas e se sentia em paz. Eu e Bai Ningbin estávamos ocupados com o trabalho e estudos.
planejando nos casar no ano seguinte, quando ele se formasse no mestrado. Eu era, antes, como uma fera presa na escuridão, batendo furiosamente contra o mundo inteiro. Eu pensei que minha vida seria assim para sempre. Eu nunca encontrei tia Shen e Bai Ningbin. Eu e o computador. Fui até a porta da varanda. Encostado no batente da porta, olhando para eles. Meu passado era um caos. Meu futuro, no entanto, nunca foi tão claro e caloroso.